Ela achava que era apenas um contrato frio, sem sentimentos. Mas na primeira noite algo inesperado aconteceu. O milionário, acostumado a não sentir nada, foi tocado de um jeito que jamais imaginou. A vida dele nunca mais foi a mesma. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está emocionando o mundo inteiro. O céu cinzento de São Paulo parecia pesar sobre os ombros de Luísa Silva, enquanto ela ajustava nervosamente o colarinho da única camisa social que possuía. O ônibus balançava em cada curva, fazendo-a segurar firmemente a pasta com seu currículo e portfólio. A Avenida Paulista, com seus arranha-céus imponentes, sempre lhe pareceu um mundo à parte da realidade da Brasilândia, onde cresceu. Próxima parada, Conjunto Nacional, anunciou o motorista, tirando Luísa de seus pensamentos. Ao descer do ônibus, sentiu o vento frio de julho cortar seu rosto. Diante dela, o edifício da Mendes Incorporações se erguia como um gigante de vidro e aço. Respirou fundo, ajustou a alça da bolsa gasta no ombro e caminhou com determinação para a entrada. Bom dia, tenho uma entrevista com o Departamento de Recursos Humanos, disse ela à recepcionista, tentando controlar o tremor na voz. Nome, por favor. Luísa Silva. Minutos depois estava sentada em uma sala de espera no 20º andar, onde executivos apressados passavam com seus ternos impecáveis. Seus olhos vagaram para a janela, de onde podia ver a cidade se estendendo até o horizonte nebuloso. Em algum lugar, bem distante, estava sua casa, sua mãe provavelmente preparando o almoço para os irmãos mais novos. Senhorita Silva, uma mulher de aproximadamente 40 anos com cabelos perfeitamente arrumados e um tablet na mão, apareceu na porta. Sou Helena Vasconcelos, gerente de RH. Por favor, me acompanhe. A entrevista começou como qualquer outra. Perguntas sobre sua formação na Universidade Mackenzie, conquistada com muito sacrifício e uma bolsa parcial, suas habilidades com programas de design, experiências anteriores em estágios. Helena parecia satisfeita com suas respostas, fazendo anotações ocasionais. Seus projetos de habitação social são interessantes, comentou Helena, analisando o portfólio digital. Tem um olhar diferente para espaços urbanos. Obrigada. Cresci vendo como a falta de planejamento afeta diretamente a vida das pessoas. Acredito que a arquitetura pode transformar realidades, respondeu Luísa, sentindo-se mais confiante. Helena sorriu levemente, fechando o tablet. Bem, Luísa, seu perfil é muito bom, mas preciso ser sincera. Esta não é uma vaga convencional de arquitetura. Luísa franziu o senho, confusa. Estamos buscando uma assistente pessoal temporária para o Sr. Mendes, continuou Helena. Ele está liderando um projeto social na Zona Norte, justamente na região da Brasilândia, e precisa de alguém que conheça a área e possa ajudá-lo a navegar não só geograficamente, mas culturalmente. Eu não entendo. Por que me chamar para esta entrevista? Seu currículo foi recomendado pelo professor Maurício da Mackenzie, que está como consultor neste projeto. Ele mencionou sua conexão com a comunidade e sua capacidade de adaptação. Helena pausou, observando-a. O contrato é por 3 meses, com possibilidade de extensão. A remuneração é significativamente maior que a de um estágio convencional de arquitetura. Luísa sentiu um turbilhão de emoções. Por um lado, não era a oportunidade que esperava. Por outro, o salário poderia ajudar sua família, especialmente com o tratamento da artrite de sua mãe. Quando começaria? Perguntou, tentando ganhar tempo para processar a informação. Segunda-feira. E... Helena hesitou. Você teria uma entrevista com o próprio Sr. Mendes hoje, se estiver disponível. Antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu abruptamente. Um homem alto, de aproximadamente 35 anos, entrou como uma tempestade contida. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, que contrastava com seus olhos castanhos penetrantes. Seu rosto, embora atraente, carregava uma expressão séria, quase severa. Helena, a reunião com os investidores foi adiantada. Preciso dos relatórios agora, disse ele sem olhar para Luísa. Sr. Mendes, esta é Luísa Silva, a candidata que o professor Maurício recomendou para o projeto da Brasilândia, apresentou Helena, levantando-se. Eduardo Mendes finalmente dirigiu seu olhar para Luísa.
estudando-a com uma frieza calculista que a fez sentir-se como se estivesse sendo avaliada não como profissional, mas como uma peça em um tabuleiro. Você conhece bem a comunidade? Perguntou ele diretamente. Nasci e cresci lá, senhor, respondeu sustentando seu olhar. E por que alguém com sua formação aceitaria ser uma assistente pessoal temporária? A pergunta era provocativa, quase um desafio. Luísa endireitou os ombros. Porque acredito no potencial transformador de projetos sociais bem executados, desde que realmente escutem as necessidades da comunidade. E porque preciso do emprego, acrescentou com honestidade. Um quase imperceptível arquear de sobrancelha foi a única reação dele. Helena, providencie o contrato. Ela começa segunda, disse, voltando-se para a porta. Parou por um momento e olhou novamente para Luísa. Esteja aqui às 7. Não tolero atrasos. E assim, tão abruptamente quanto havia entrado, Eduardo Mendes saiu, deixando para trás apenas o eco de sua presença autoritária e o leve aroma de um perfume caro. Helena sorriu com simpatia. Bem-vinda a Mendes Incorporações, Luísa. Ele é intenso, mas justo. Luísa apenas assentiu, perguntando-se silenciosamente no que havia se metido. Era apenas um contrato de 3 meses, repetiu para si mesma. Poderia lidar com qualquer coisa por 3 meses, especialmente pelo salário oferecido. Mal sabia ela como aquela decisão mudaria o curso de sua vida. A segunda-feira amanheceu com aquela garoa fina tão característica de São Paulo, transformando o asfalto em espelhos d'água que refletiam as luzes da cidade ainda adormecida. Luísa checou o relógio pela 3ª vez. 5h40. Havia acordado antes mesmo do despertador, o estômago contraído pela ansiedade. Filha, come mais um pouco, insistiu Dona Zélia, colocando mais uma fatia de pão na mesa da pequena cozinha. Não consigo, mãe. Estou nervosa demais, confessou Luísa, ajustando o blazer preto que havia comprado de segunda mão no Brás no fim de semana. A peça era ligeiramente maior que seu tamanho ideal, mas era o melhor que podia fazer com o dinheiro que tinha. Nervosa por quê? Você estudou tanto para isso, Dona Zélia falou, massageando discretamente o pulso direito, um hábito que havia desenvolvido quando a artrite piorava. Luísa notou o gesto. Consegui adiantar o horário da sua consulta com o reumatologista para quinta-feira. Com o adiantamento que recebi, dá para comprar os remédios novos que o doutor receitou. Os olhos de Dona Zélia brilharam com lágrimas contidas. Não precisava se preocupar com isso agora. Claro que precisava. Luísa sorriu, abraçando a mãe brevemente antes de pegar sua bolsa. Volto mais tarde e conto tudo. O trajeto até o centro financeiro foi mais rápido do que o habitual graças ao horário. Luísa chegou ao edifício da Mendes Incorporações às 6h45, 15 minutos antes do horário marcado. A recepção estava quase vazia, com apenas alguns funcionários da limpeza finalizando seus trabalhos. Bom dia, sou Luísa Silva. Começo hoje como assistente do senhor. Mendes, disse ela ao segurança, que checou uma lista em seu computador. Sim, senhorita, 5º andar, sala executiva. No elevador, Luísa respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. As portas se abriram diretamente para uma antessala elegante, decorada em tons de cinza e azul, com uma mesa de recepção ainda desocupada. Já chegou. A voz grave fez Luísa virar-se rapidamente. Eduardo Mendes estava parado à porta de seu escritório, vestindo um terno cinza perfeitamente alinhado. Diferente da expressão severa do primeiro encontro, seu rosto agora exibia algo próximo da surpresa. Bom dia, Sr. Mendes. Espero não estar adiantada demais, disse ela, caminhando em sua direção. Pontualidade é um bom começo, ele respondeu, consultando o relógio. A maioria dos assistentes que tive achava que chegar exatamente no horário era suficiente. Meu pai sempre dizia que quem chega no horário já está atrasado, comentou Luísa, lembrando-se dos ensinamentos do pai falecido há 5 anos. Algo passou pelos olhos de Eduardo, uma sombra de reconhecimento talvez, mas logo desapareceu. Venha, vou mostrar sua mesa e explicar suas funções, disse ele, fazendo um gesto para que o seguisse. A estação de trabalho de Luísa ficava a poucos metros da porta do escritório dele. Era uma mesa moderna, com um computador de última geração e uma vista privilegiada da cidade através das paredes de vidro. Bárbara, minha secretária executiva, chega às 8 horas.
Ela vai te orientar sobre os sistemas e procedimentos da empresa, explicou Eduardo, entregando-lhe uma pasta. Aqui está o escopo preliminar do projeto da Brasilândia. Quero que leia e faça anotações sobre inconsistências que encontrar, especialmente relacionadas à realidade local. Luísa assentiu, pegando a pasta. Hoje teremos uma videoconferência com os potenciais investidores às 10 horas. Quero que você esteja presente, observando apenas. Depois, almoçaremos com o professor Maurício para discutir os próximos passos. Sim, senhor. Eduardo a observou por um momento, como se avaliasse algo que não podia ver completamente. Uma última coisa, Luísa. Este projeto é importante para mim, por razões que vão além dos negócios. Espero discrição absoluta sobre tudo o que discutirmos. A seriedade em sua voz fez Luísa perceber que havia algo mais naquele projeto, algo pessoal. Pode contar com minha discrição, Sr. Mendes. Ele assentiu brevemente e voltou para seu escritório, fechando a porta atrás de si. Luísa sentou-se e abriu a pasta, deparando-se com plantas, gráficos e relatórios detalhados. O projeto, intitulado Reconstrução Brasilândia, previa a renovação de uma área degradada próxima ao córrego, com a construção de um centro comunitário, áreas de lazer e a recuperação ambiental do entorno. À medida que mergulhava nos detalhes, Luísa percebia inconsistências sutis. O mapeamento de algumas vielas estava incorreto. A proposta de materiais ignorava a realidade climática local. O fluxo de pedestres estava mal calculado. Sem perceber, começou a fazer anotações detalhadas, desenhando alternativas nas margens dos documentos. Tão absorta estava que não notou a chegada de Bárbara, uma mulher de aproximadamente 45 anos, elegante e com uma expressão de eficiência calculada. Você deve ser Luísa, disse ela, colocando sua bolsa sobre a mesa ao lado. Helena me avisou que teríamos uma nova assistente temporária. Luísa levantou-se, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la, Bárbara. A secretária executiva apertou sua mão com firmeza profissional. O prazer é meu. Vejo que já está familiarizada com o projeto. Estou fazendo algumas observações, como o Sr. Mendes pediu. Bárbara sorriu levemente. Ele raramente pede opiniões de assistentes temporários. Interessante. Antes que Luísa pudesse responder, a porta do escritório de Eduardo se abriu. Bárbara, preciso dos relatórios fiscais do último trimestre. Luísa, já terminou a análise? Estou finalizando, senhor, respondeu, surpreendendo-se com a quantidade de anotações que havia feito em tão pouco tempo. Traga para o meu escritório em 10 minutos. Quero revisar suas observações antes da videoconferência. As horas seguintes passaram como um turbilhão. Eduardo ouviu atentamente cada uma de suas observações, fazendo perguntas incisivas que testavam não apenas seu conhecimento da comunidade, mas também sua formação técnica. Para a surpresa de Luísa, ele incorporou várias de suas sugestões nas notas para a reunião. A videoconferência com os investidores foi tensa. Sentada discretamente a um canto da sala de reuniões, Luísa observou como Eduardo navegava habilmente entre questões difíceis, defendendo aspectos do projeto que poderiam parecer menos lucrativos, mas que eram essenciais para a comunidade. O centro comunitário não é apenas uma estrutura física, senhores, argumentou Eduardo com firmeza quando um dos investidores questionou sua viabilidade financeira. É o coração pulsante que garantirá que todo o restante do desenvolvimento seja sustentável a longo prazo. Após a reunião, enquanto caminhavam em direção ao restaurante onde encontrariam o professor Maurício, Luísa não conseguiu conter sua curiosidade. Posso fazer uma pergunta, senhor? Mendes, desde que não seja sobre minha vida pessoal, respondeu ele, com um leve tom de ironia. Por que este projeto é tão importante para você? A maioria dos empresários do seu... Ela hesitou. Do seu nível raramente se envolve pessoalmente em projetos sociais desta magnitude. Eduardo parou de caminhar, olhando diretamente para ela. Por um momento, Luísa pensou que havia ultrapassado algum limite invisível. Então, algo em seu olhar mudou, como se uma porta ligeiramente entreabrisse. Nem sempre fui quem você vê hoje, Luísa. A vida dá voltas inesperadas. Ele retomou o passo. Talvez um dia eu conte essa história, mas não hoje. Enquanto entravam no restaurante, Luísa percebeu que havia muito mais em Eduardo Mendes
do que a fachada de empresário frio e calculista deixava transparecer, e por alguma razão que não conseguia explicar, sentia-se cada vez mais intrigada em descobrir o que se escondia por trás daquela máscara perfeitamente composta. O primeiro mês passou com a intensidade de um vendaval paulistano. Luísa mergulhou de cabeça no projeto da Brasilândia, dividindo seu tempo entre reuniões com potenciais parceiros, análises de documentos e visitas técnicas ao local da intervenção. Eduardo, embora ainda mantivesse uma postura profissional distante, começava a demonstrar um respeito silencioso por suas contribuições. Naquela quarta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvens negras, prenúncio da tempestade que os meteorologistas anunciavam há dias. Luísa chegou ao escritório sacudindo o guarda-chuva encharcado. "Bom dia, Bárbara", cumprimentou, pendurando seu casaco molhado no cabideiro. "O Sr. Mendes já perguntou por você 3 vezes", respondeu a secretária executiva com um meio sorriso. "Parece que os documentos para a prefeitura precisam ser revisados hoje impreterivelmente. Mas pensei que o prazo fosse na próxima semana", comentou Luísa ligando seu computador. Mudou. O prefeito abriu uma janela de aprovações rápidas para projetos sociais. Se perdermos esta oportunidade, o cronograma inteiro atrasa em pelo menos 2 meses. A porta do escritório de Eduardo se abriu antes mesmo que Luísa pudesse organizar seus pensamentos. "Precisamos ir até o terreno agora", anunciou ele, já vestindo um casaco escuro. Seu rosto normalmente composto demonstrava uma tensão incomum. A Defesa Civil reportou risco de deslizamento perto da área do projeto. "Temos que verificar o impacto nas fundações planejadas. Mas a chuva está piorando", advertiu Bárbara, olhando pela janela onde grossas gotas de água começavam a castigar o vidro com violência crescente. "Exatamente por isso precisamos ir", respondeu ele, encarando Luísa. "Você conhece bem o terreno. Vem comigo." Não era realmente uma pergunta, mas o fato de ele ter formulado como tal já representava uma mudança na dinâmica entre eles. "Claro, só preciso de 5 minutos para baixar os mapas atualizados no meu tablet." 20 minutos depois, o motorista de Eduardo estacionava a SUV preta na entrada da comunidade. A chuva havia se intensificado, transformando as ruas em pequenos córregos. "Não vamos conseguir chegar de carro até o local", explicou Luísa, apontando para uma viela estreita. "Teremos que andar uns 200 metros. Eduardo assentiu, tirando do porta-malas 2 capas de chuva e botas de borracha. "Sempre preparado", comentou Luísa surpresa. "Um bom empresário prevê imprevistos", respondeu ele com um quase sorriso, o primeiro que ela via desde que começara a trabalhar ali. Caminharam em silêncio, enfrentando a chuva que castigava seus rostos. A comunidade parecia deserta, com a maioria dos moradores abrigados em suas casas. Ao chegarem à encosta que ladeava o terreno do projeto, a visão era preocupante. Parte da contenção natural havia cedido, criando uma língua de lama que avançava perigosamente para a área onde seria construído o centro comunitário. "Isto não estava nos relatórios geológicos", murmurou Eduardo, aproximando-se cuidadosamente da borda. "Cuidado", alertou Luísa, puxando-o pelo braço, quando percebeu que o solo sob seus pés começava a ceder. O movimento brusco fez com que ambos perdessem momentaneamente o equilíbrio, escorregando alguns metros em costa abaixo até conseguirem se agarrar a uma árvore resistente. "Você está bem?", perguntou Eduardo, sua voz demonstrando uma preocupação genuína que Luísa ainda não havia testemunhado. "Estou", respondeu, tentando recuperar o fôlego. "Mas não podemos voltar por aqui. O terreno está muito instável." Eduardo observou o entorno, avaliando a situação. "Conhece outro caminho?" "Sim, mas teremos que contornar toda a encosta. Com esta chuva vai nos tomar pelo menos 1 hora." Como para confirmar a gravidade da situação, um trovão ensurdecedor cortou o céu, seguido por um relâmpago que iluminou momentaneamente a paisagem desolada. "Meu tio Miguel mora a uns 300 metros daqui", acrescentou Luísa. "Podemos nos abrigar lá até a chuva diminuir." A pequena casa de alvenaria estava exatamente como Luísa lembrava. Paredes pintadas de amarelo desbotado, uma varanda estreita protegida por um toldo de lona verde e o inconfundível aroma de café forte que parecia impregnado na própria estrutura do lugar. "Luísa!", exclamou Miguel ao abrir a porta.
um homem de meia idade com rugas profundas ao redor dos olhos sorridentes. O que faz aqui com este temporal? Trabalho, tio. Este é meu chefe, Eduardo Mendes. O rosto de Miguel endureceu visivelmente. Mendes? Da Mendes Incorporações? Sim, senhor, respondeu Eduardo, estendendo a mão que ficou momentaneamente suspensa no ar antes de Miguel aceitá-la com relutância. Entrem, vou buscar toalhas, disse o homem mais velho, afastando-se rapidamente. Luísa franziu o senho, confusa com a reação do tio. Enquanto retiravam as capas de chuva encharcadas, ela notou que Eduardo parecia tenso, quase desconfortável. Seu tio parece me conhecer, comentou ele em voz baixa. Antes que pudesse responder, Miguel retornou com toalhas limpas e uma expressão fechada. Então é você quem está por trás daquele projeto na beira do córrego, disse ele a Eduardo sem rodeios. Sim, senhor. Estamos desenvolvendo um plano de revitalização que inclui... Conheço os planos, interrompeu Miguel. Todo mundo aqui conhece. O que ninguém entende é por que logo você estaria interessado em ajudar a comunidade. Tio, o que está acontecendo? Perguntou Luísa, sentindo a tensão crescente no pequeno cômodo. Miguel olhou para Eduardo com desafio. Você não contou a ela, contou? Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo ruído constante da chuva no telhado e o estrondo ocasional de um trovão distante. Contar o quê? Insistiu Luísa, olhando de um para o outro. Eduardo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos úmidos em um raro gesto de nervosismo. O terreno onde estamos construindo o centro comunitário, começou ele hesitante, era onde ficava o Conjunto Esperança. O rosto de Luísa empalideceu. O Conjunto Esperança havia sido um pequeno condomínio popular, destruído em um incêndio 15 anos atrás. O caso havia sido manchete nos jornais, não apenas pela tragédia em si, mas pelas acusações de negligência contra os incorporadores que haviam construído o lugar sem seguir normas básicas de segurança. Meu pai trabalhava lá como zelador, disse ela recordando-se subitamente. Ele estava no prédio quando o incêndio começou e quase não conseguiu sair com vida, completou Miguel. Teu pai salvou 3 famílias naquele dia, Luísa. Arriscou a própria vida enquanto os responsáveis estavam seguros em seus escritórios de luxo. A incorporadora responsável, murmurou Luísa, começando a compreender. Era a Mendes Construções, empresa do meu pai, confirmou Eduardo, sua voz carregada de pesar. Eu tinha apenas 20 anos na época. Acabava de entrar na empresa como estagiário. Então este projeto... Luísa sentia-se zonza, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. É minha forma de tentar reparar pelo menos uma fração do dano causado, completou Eduardo. Quando descobri que você era filha de José Silva, achei que poderia ser um sinal. Não imaginei que você não soubesse da conexão. Meu pai nunca mencionou o nome da empresa, disse Luísa, recordando-se de como ele evitava falar sobre o incêndio. Ele dizia que guardar rancor só envenenaria sua vida. Miguel soltou uma risada amarga. Teu pai sempre foi melhor que todos nós. Perdoou o que muitos aqui nunca conseguiram. A revelação pesou no ar da pequena sala, enquanto a tempestade lá fora parecia intensificar-se, como se ressoasse com as emoções turbulentas no interior da casa. Por que não me contou desde o início? Perguntou Luísa finalmente, encarando Eduardo. Pensei em contar quando descobri quem você era, mas... Ele hesitou. Temi que você se recusasse a trabalhar no projeto. E, egoisticamente, percebi que sua perspectiva, seu conhecimento da comunidade, eram exatamente o que faltava para fazer este projeto ser verdadeiramente significativo. O celular de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Ele atendeu brevemente, seu rosto assumindo novamente a expressão profissional. A Defesa Civil evacuou as casas mais próximas à encosta, informou ao desligar. Precisamos voltar ao escritório imediatamente para acionar nossa equipe de engenharia. Temos que desenvolver uma solução emergencial de contenção. Luísa olhou pela janela. A chuva havia diminuído ligeiramente. Vou com você, disse, sua voz firme apesar da confusão que sentia. Independentemente do passado, há pessoas precisando de ajuda agora. Miguel observou os dois com uma expressão difícil de decifrar. José teria feito o mesmo, comentou dirigindo-se à sobrinha. Mas tenha cuidado, Luísa. Algumas dívidas são grandes demais para serem pagas apenas com boas intenções.
Ao saírem para a rua, agora menos castigada pela chuva, Luísa sentia o peso das revelações sobre seus ombros. O homem que caminhava a seu lado, a quem começara a admirar profissionalmente, estava ligado à tragédia que havia marcado sua família de formas que ela jamais imaginara. E enquanto entravam no carro que os levaria de volta ao mundo asséptico dos arranha-céus, Luísa se perguntava se seria possível construir algo genuinamente novo sobre as cinzas de um passado tão doloroso. O escritório fervilhava com uma energia frenética, quando Luísa e Eduardo retornaram, ambos ainda processando as revelações trocadas na pequena casa na Brasilândia. Bárbara os recebeu com uma expressão de alívio que rapidamente se transformou em preocupação ao notar a tensão palpável entre eles. A equipe de engenharia já está na sala de reuniões, informou ela. E o prefeito ligou 3 vezes querendo falar diretamente com você. Eduardo apenas assentiu, seu rosto uma máscara de concentração profissional. Luísa, preciso que compile todos os dados topográficos que temos da encosta. Reúna também os projetos originais de contenção, solicitou ele, já caminhando em direção à sala de reuniões. Parou brevemente e virou-se para ela. Se preferir não participar disto, eu entenderei. Havia vulnerabilidade em seu olhar, algo que Luísa jamais esperaria ver no sempre controlado Eduardo Mendes. Vou buscar os dados, respondeu ela simplesmente. As horas seguintes transformaram-se em um turbilhão de análises técnicas, chamadas de emergência e decisões rápidas. A Mendes Incorporações mobilizou uma equipe de resposta que incluía geólogos, engenheiros civis e especialistas em contenção de encostas. Eduardo liderava as discussões com uma autoridade calma. Mas Luísa, agora atenta a nuances que antes não percebia, notava a tensão em seus ombros, o leve tremor em suas mãos, quando pensava que ninguém estava observando. Por volta das 10 da noite, quando a maior parte da equipe já havia se retirado, após estabelecer um plano de contenção emergencial que começaria a ser implementado na manhã seguinte, Luísa encontrou Eduardo sozinho na sala de reuniões, contemplando mapas espalhados sobre a mesa. Deveria descansar um pouco, sugeriu ela parando à porta. Amanhã será um longo dia. Ele levantou o olhar visivelmente exausto. Como está se sentindo? Perguntou ele, ignorando a sugestão. Luísa entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Honestamente, ainda estou tentando processar tudo. Eduardo indicou uma cadeira à sua frente. Luísa hesitou por um momento antes de sentar-se. Entenderei se quiser se desligar do projeto, disse ele, sua voz mais suave do que ela jamais havia escutado. Posso arranjar uma transferência para outro departamento, ou mesmo recomendá-la para empresas parceiras. Por que faria isso? Porque seria compreensível que não quisesse trabalhar com alguém ligado a um evento tão traumático para sua família. Luísa estudou o homem à sua frente, não um empresário imponente que intimidava salas cheias de executivos, mas alguém carregando um peso que parecia crescer a cada dia. Meu pai costumava dizer que há 2 maneiras de lidar com o passado, comentou ela, ajeitando-se na cadeira. Podemos nos tornar reféns dele, ou podemos usá-lo como alicerce para construir algo melhor. Um breve sorriso apareceu no rosto cansado de Eduardo. Seu pai parecia ser um homem sábio. Ele era. E também acreditava que as pessoas não deveriam ser julgadas apenas por seus erros, mas por como escolhem corrigi-los. Luísa fez uma pausa. Este projeto é realmente para tentar corrigir os erros do passado, não é? Eduardo respirou fundo, afastando-se dos mapas. Quando meu pai morreu há 3 anos, encontrei em seu escritório uma pasta com recortes de jornais sobre o incêndio. Não eram reportagens, eram cartas de leitores. Famílias que perderam tudo. Pessoas como seu pai que arriscaram suas vidas para salvar outros. Ele abriu uma gaveta na lateral da mesa de reuniões e retirou uma pasta gasta. Carrego isto comigo desde então. Meu lembrete diário de que cada decisão que tomo como empresário afeta vidas reais. Passou a pasta para Luísa. Meu pai nunca falou sobre o incêndio. Tratou como um infeliz acidente, resolvido com indenizações e acordos legais. Só depois de sua morte descobri quanto ele sabia sobre as falhas de segurança, as economias em materiais, os alertas ignorados. Luísa abriu a pasta com cuidado quase reverente. A primeira página era um recorte amarelado com a foto de seu próprio pai, o rosto manchado de fuligem.
ajudando uma senhora idosa a sair do prédio em chamas. A culpa não foi sua, disse ela suavemente. Você era apenas um estagiário. Não foi minha culpa, concordou Eduardo. Mas agora a responsabilidade é minha. Tenho o poder e os recursos para fazer algo significativo. Este projeto não vai trazer de volta o que as pessoas perderam, mas pode criar um novo começo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto Luísa folheava cuidadosamente os recortes. Quando chegou ao final, encontrou um envelope lacrado com o nome José Silva, escrito à mão. O que é isto? Perguntou, mostrando o envelope a Eduardo. Uma carta que meu pai nunca enviou. Encontrei-a junto com os recortes. Eduardo hesitou. Não a abri. Pensei que talvez um dia pudesse entregá-la à família de José, mas nunca encontrei coragem. Com mãos ligeiramente trêmulas, Luísa abriu o envelope. A carta, escrita em papel timbrado da antiga Mendes Construções, era breve. Senhor Silva, palavras não podem expressar adequadamente o que sinto pelo ocorrido, nem compensar o risco ao qual o senhor foi exposto por falhas que eram minha responsabilidade prevenir. Sua coragem salvou vidas que poderiam ter se perdido devido à minha negligência. Vivo com este peso, e embora as compensações financeiras jamais sejam suficientes, espero que ajudem a reconstruir sua vida e a de sua família. Entenderei se escolher não aceitar minhas desculpas, mas sinto-me obrigado a oferecê-las de qualquer forma. Atenciosamente, Carlos Mendes. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa quando terminou de ler. Seu pai nunca recebeu esta carta, disse ela, dobrando o papel cuidadosamente. Mas, de certa forma, ela chegou ao destino, através de você e deste projeto. Eduardo pareceu momentaneamente sem palavras, uma vulnerabilidade incomum cruzando seu rosto sempre composto. O que aconteceu com seu pai? Perguntou finalmente. O incêndio afetou seus pulmões. Passou anos com problemas respiratórios que foram piorando gradualmente. Faleceu quando eu estava no 2º ano da faculdade. Sinto muito. Ele viveu bem os anos que teve. Luísa sorriu tristemente. Sempre dizia que cada dia após o incêndio era um presente, uma chance de fazer algo que importasse. A tempestade lá fora havia se transformado em uma garoa constante. O barulho da chuva criando uma trilha sonora melancólica para as confissões compartilhadas. Já passa da meia-noite, observou Eduardo consultando o relógio. Não há mais ônibus para a Brasilândia a esta hora. Posso providenciar um táxi para levá-la para casa. Obrigada, assentiu Luísa levantando-se. Na porta virou-se novamente para ele. Quanto ao projeto, quero continuar. Agora mais do que nunca. Eduardo a encarou com uma intensidade nova, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Por quê? Porque meu pai acreditava em segundas chances, e porque acho que este projeto pode ser algo que nós dois precisamos. Quando o táxi finalmente parou diante da pequena casa, onde Luísa vivia com a mãe e o irmão mais novo, a chuva havia cessado completamente. O céu começava a clarear, anunciando um novo dia que traria seus próprios desafios e revelações. Mas pela primeira vez desde que começara a trabalhar na Mendes Incorporações, Luísa sentia que não estava apenas executando um contrato temporário. Estava participando de algo maior, uma história de redenção que, de alguma forma misteriosa, também se tornara sua. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, porém inegável, na dinâmica entre Luísa e Eduardo. O que antes era uma relação estritamente profissional, adquiriu camadas de compreensão mútua e um respeito que transcendia hierarquias corporativas. Nas reuniões, Eduardo passou a solicitar abertamente a opinião de Luísa, não apenas sobre questões técnicas relacionadas à comunidade, mas também sobre decisões estratégicas do projeto. A contenção emergencial da encosta havia sido um sucesso, ganhando inclusive destaque na mídia local como exemplo de responsabilidade social corporativa. O que ninguém além dele sabia era o significado mais profundo por trás daquela ação rápida, uma espécie de redenção que ambos, por motivos diferentes, buscavam. Naquela manhã de setembro, o céu de São Paulo apresentava um azul raro, como se a primavera quisesse anunciar sua chegada com toda a pompa possível. Luísa organizava documentos em sua mesa quando Bárbara se aproximou com um envelope elegante.
Chegou o convite para o jantar beneficente da Associação dos Empresários, informou a secretária. O Sr. Mendes pediu para lembrá-la que sua presença é fundamental. Luísa pegou o envelope, sentindo um leve desconforto. Não tenho exatamente o guarda-roupa adequado para esse tipo de evento, comentou, mais para si mesma do que para Bárbara. Isso não será problema, respondeu a secretária com um sorriso compreensivo. Helena do RH pode ajudar. A empresa tem uma parceria com uma loja de aluguel de trajes para ocasiões como esta. Antes que pudesse responder, a voz de Eduardo soou pelo interfone. Luísa, poderia vir à minha sala? Temos uma situação com o cronograma do centro comunitário. Ao entrar no escritório, Luísa encontrou Eduardo de pé junto à janela, observando a cidade que se estendia até o horizonte. Feche a porta, por favor, pediu ele sem se virar. Havia uma tensão em sua voz que imediatamente deixou Luísa alerta. Aconteceu alguma coisa com o projeto? Perguntou ela, aproximando-se. Eduardo finalmente virou-se para encará-la. Em suas mãos, segurava uma pasta vermelha que Luísa reconheceu como a que continha os documentos de aprovação da prefeitura. Acabei de receber uma ligação do gabinete do prefeito, disse ele, sua voz controlada, mas com uma raiva subjacente que Luísa nunca havia presenciado. Parece que precisaremos de contribuições adicionais para agilizar o processo de aprovação. Luísa franziu o senho, compreendendo imediatamente. Estão pedindo propina? Não diretamente, claro. Chamam de taxa de urgência ou consultoria especial. Eduardo jogou a pasta sobre a mesa com frustração. Recusei. A Mendes Incorporações não opera assim desde que assumiu o controle. E qual foi a resposta? Que nosso processo, infelizmente, terá que seguir o trâmite normal, o que significa pelo menos 6 meses de atraso. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já havia aprendido a reconhecer como sinal de grande estresse. 6 meses em que a encosta continuará vulnerável, em que as famílias continuarão sem o centro comunitário. A decepção no rosto dele era palpável. Luísa sentou-se na cadeira em frente à mesa, pensativa. E se abordássemos isto de outra forma? Sugeriu após alguns momentos. Já visitou a rádio comunitária da Brasilândia? Eduardo negou com a cabeça. É pequena, mas extremamente influente. O Sr. Gomes, que a dirige, é respeitado por todos. Se concedêssemos uma entrevista exclusiva sobre o projeto, explicando seus benefícios e, talvez, mencionando os obstáculos burocráticos que estamos enfrentando, um lento sorriso começou a se formar no rosto de Eduardo. Pressão pública em vez de pagamentos por baixo dos panos, completou ele, compreendendo a estratégia. Poderia funcionar. Você conseguiria agendar isso? O Sr. Gomes é amigo do meu tio Miguel. Posso falar com ele hoje mesmo. Eduardo assentiu, observando-a com um novo olhar de admiração. Sabe, Luísa, tenho sorte de tê-la neste projeto. A maioria dos executivos que conheço teria simplesmente sugerido pagar a propina e seguir em frente. Não é assim que resolvemos as coisas na Brasilândia, respondeu ela com simplicidade. Quando não temos dinheiro ou poder, aprendemos a usar a voz e a comunidade. 2 dias depois, Luísa acompanhava nervosamente enquanto Eduardo concedia uma entrevista detalhada na pequena rádio comunitária. Para sua surpresa, ele havia dispensado o terno formal, optando por um conjunto mais casual, uma camisa azul de mangas arregaçadas e calças escuras. A mudança no visual, embora sutil, parecia simbolizar uma disposição de se aproximar verdadeiramente da comunidade. Este projeto não é apenas sobre construções, senhor Gomes, explicava Eduardo, sua voz transmitindo uma sinceridade que Luísa jamais havia presenciado em reuniões corporativas. É sobre reconciliação e responsabilidade. A Mendes Incorporações tem uma dívida histórica com a Brasilândia, uma dívida que estou determinado a começar a pagar. Está se referindo ao incêndio do Conjunto Esperança? Perguntou o Sr. Gomes diretamente, fazendo Luísa prender a respiração. Não haviam combinado abordar este tema específico. Eduardo hesitou apenas por um segundo antes de responder. Sim, o que aconteceu há 15 anos foi resultado de decisões empresariais irresponsáveis. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que o futuro seja construído sobre bases mais sólidas, tanto literalmente quanto metaforicamente. A entrevista continuou por mais 30 minutos, com Eduardo explicando detalhadamente cada aspecto do projeto, desde as melhorias na infraestrutura local
até os programas de capacitação profissional que seriam oferecidos no centro comunitário. Ao final, quando o Sr. Gomes abriu para perguntas dos ouvintes, Luísa observou com emoção contida como moradores antigos, inclusive pessoas que haviam perdido suas casas no incêndio, ligavam para expressar tanto suas dúvidas quanto seu cauteloso apoio. Uma última pergunta, Sr. Mendes, disse o Sr. Gomes consultando um papel que havia acabado de receber. Um ouvinte quer saber por que a prefeitura está demorando tanto para aprovar um projeto que claramente beneficiaria a comunidade. Há rumores sobre exigências financeiras extraoficiais. Eduardo olhou brevemente para Luísa, que assentiu discretamente. O que posso dizer é que estamos encontrando alguns obstáculos burocráticos inesperados, respondeu com cuidado. A Mendes Incorporações está comprometida a realizar este projeto de forma transparente e legal, seguindo todos os trâmites oficiais. Se isso significar um processo mais lento, aceitamos essa realidade, mas contamos com o apoio da comunidade para demonstrar às autoridades a importância e urgência desta obra. Ao saírem da pequena estação de rádio, foram surpreendidos por um pequeno grupo de moradores que os aguardava. Entre eles, Luísa reconheceu Dona Marlene, uma senhora idosa, que havia sido resgatada por seu pai durante o incêndio. Sr. Mendes, chamou a senhora, aproximando-se com passos lentos, mas determinados. Por um momento tenso, Luísa temeu alguma confrontação. Mas então Dona Marlene estendeu a mão enrugada para Eduardo. Obrigada por voltar e fazer o que é certo. Eduardo apertou a mão oferecida com evidente emoção. É o mínimo que posso fazer, senhora. José teria ficado orgulhoso, acrescentou Dona Marlene voltando-se para Luísa. Seu pai sempre acreditou que as pessoas podiam mudar. Durante o trajeto de volta ao escritório, um silêncio contemplativo preenchia o carro. Eduardo parecia absorto em pensamentos, olhando pela janela as ruas da periferia que gradualmente davam lugar aos arranha-céus do centro financeiro. Obrigado, disse ele finalmente, sua voz quase um murmúrio. Pelo quê? Por me mostrar um caminho melhor. Por me ajudar a realmente conectar com estas pessoas, não apenas como um empresário cumprindo sua responsabilidade social, mas como alguém que genuinamente se importa. Algo no tom de sua voz, na vulnerabilidade raramente demonstrada, fez o coração de Luísa acelerar de uma forma que ela não havia antecipado. É o que fazemos na arquitetura, respondeu, tentando manter a conversa em terreno profissional. Construímos pontes entre espaços, entre pessoas. Eduardo voltou-se para encará-la, seus olhos refletindo uma intensidade nova. Seu contrato termina em 2 semanas, lembrou ele. O comentário atingiu Luísa como um balde de água fria. De alguma forma, entre as revelações, os desafios compartilhados e o crescente entendimento mútuo, ela havia esquecido da natureza temporária de sua posição. Sim, eu sei, respondeu, tentando disfarçar o súbito desconforto. Tenho uma proposta para você, continuou Eduardo. Não como assistente, mas como arquiteta associada ao projeto. Quero que você lidere o desenvolvimento do centro comunitário com autonomia para implementar suas ideias. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sorriu ele, com uma espontaneidade que transformou completamente seu rosto, geralmente sério. O projeto precisa de você, e para ser completamente honesto, eu também. A última frase pairou entre eles como uma confissão não intencional, fazendo com que ambos desviassem o olhar, subitamente conscientes de uma linha invisível sendo cruzada. Preciso pensar, respondeu Luísa finalmente, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. É uma grande oportunidade, mas não quero que seja oferecida por culpa ou obrigação. Quero ter certeza de que é porque realmente valoriza meu trabalho. Eduardo assentiu, compreendendo. Justo. Leve o tempo que precisar para decidir. No dia seguinte, uma sexta-feira, Luísa chegou ao escritório para encontrar um pequeno envelope em sua mesa. Dentro, um bilhete escrito à mão com a caligrafia firme de Eduardo. Luísa, para provar que minha oferta se baseia exclusivamente em seu mérito profissional, anexei algumas críticas objetivas ao seu mais recente projeto para o centro comunitário. Como pode ver, não estou cego para áreas de melhoria, apenas excepcionalmente impressionado com sua visão geral e capacidade. Eduardo. Junto ao bilhete, havia 3 páginas de comentários detalhados sobre seu projeto,
combinando elogios genuínos com observações técnicas precisas que demonstravam um entendimento profundo de arquitetura que Luísa não suspeitava que ele possuísse. Um sorriso involuntário formou-se em seus lábios, enquanto guardava cuidadosamente o bilhete em sua bolsa. Percebeu com uma clareza súbita e perturbadora que seus sentimentos por Eduardo Mendes haviam se transformado em algo que ia muito além da admiração profissional. E o mais assustador, suspeitava que ele poderia sentir o mesmo. O salão dourado do tradicional Hotel Maxud Plaza brilhava com lustres de cristal e decorações elegantes para o jantar beneficente da Associação dos Empresários. Luísa ajustou nervosamente o vestido azul petróleo emprestado, sentindo-se como uma intrusa em um mundo que não era o seu. Apesar da aparente simplicidade, o modelo de seda fluida realçava sua silhueta com uma elegância discreta, enquanto os brincos de prata, único item de seu próprio acervo, completavam o visual. "Relaxe", murmurou Eduardo ao seu lado, impecável em seu smoking. "Você está deslumbrante." O comentário, dito com uma naturalidade que traía sua intenção casual, fez Luísa corar ligeiramente. "Obrigada. Ainda assim, preferiria estar analisando plantas baixas no escritório", respondeu ela, observando a multidão de empresários, políticos e celebridades que circulava pelo salão. "Infelizmente, parte do meu trabalho envolve estes eventos sociais", explicou Eduardo. "E ter você aqui esta noite é importante." O prefeito confirmou presença, e depois da entrevista na rádio comunitária, nosso projeto ganhou visibilidade suficiente para que ele não possa ignorá-lo. Como se invocado pela menção, o prefeito Paulo Henrique Martins surgiu entre a multidão, acompanhado por 2 assessores de expressões sérias. Era um homem de meia idade, com um sorriso político bem ensaiado e olhos perspicazes que raramente condiziam com o calor daquele sorriso. "Mendes!" exclamou ele ao aproximar-se, estendendo a mão para Eduardo. "Estava justamente falando sobre você com o secretário de Habitação. Aquela sua entrevista na rádio comunitária causou bastante burburinho." "Senhor prefeito", cumprimentou Eduardo formalmente, apertando a mão oferecida. "Esta é Luísa Silva, arquiteta e consultora-chefe do projeto da Brasilândia." O prefeito voltou-se para Luísa com interesse renovado. "Silva, você é da comunidade, não é? Tenho ouvido elogios ao seu trabalho." "Sim, senhor. Nasci e cresci na Brasilândia", confirmou Luísa, mantendo a compostura apesar do desconforto. "Fascinante", comentou o prefeito, seu olhar avaliativo percorrendo-a de cima a baixo. "Sempre digo que precisamos de mais profissionais das próprias comunidades envolvidos nos projetos sociais. Traz uma autenticidade especial, não?" Havia algo na forma como ele pronunciou autenticidade, que soou quase condescendente, fazendo Luísa endireitar a postura instintivamente. "Na verdade, senhor, traz conhecimento técnico aprimorado por experiência vivida", corrigiu ela educadamente. "Conheço não apenas a topografia e o clima local, mas também os fluxos sociais, as necessidades reais dos moradores, detalhes que nenhum estudo de viabilidade consegue capturar completamente." O prefeito piscou, momentaneamente desconcertado pela resposta articulada. Eduardo observava a interação com um discreto sorriso de aprovação. "Precisamente por isso", interveio Eduardo, "estou convidando Luísa a assumir um papel permanente na liderança deste e de futuros projetos sociais da Mendes Incorporações." A notícia pegou Luísa de surpresa. Embora tivessem discutido uma possível posição, Eduardo não havia mencionado que seria anunciada publicamente, muito menos naquela noite. "Uma decisão admirável", comentou o prefeito, recuperando a compostura. "E falando em decisões, Eduardo, recebi o relatório do Departamento de Aprovações esta tarde. Parece que encontraram algumas inconsistências no projeto que precisarão ser resolvidas antes da aprovação final." Eduardo manteve a expressão neutra, embora Luísa pudesse perceber a tensão em sua mandíbula. "Que tipo de inconsistências exatamente?" "O projeto passou por todas as verificações preliminares, sem qualquer apontamento." O prefeito fez um gesto vago com a mão. "Detalhes técnicos. Tenho certeza que podem ser resolvidos rapidamente, com a pessoa certa coordenando o processo." "Ou com a contribuição certa", sugeriu Eduardo, sua voz baixa,
mas carregada de significado. Você sempre foi direto, Eduardo, sorriu o prefeito sem humor. É uma qualidade admirável, embora às vezes prejudicial aos negócios. Posso mostrar as plantas ao senhor agora mesmo, interveio Luísa, tirando discretamente do clutch um pequeno tablet. Tenho todos os projetos aqui e posso esclarecer qualquer dúvida técnica imediatamente. O prefeito olhou para o tablet como se fosse um objeto estranho. Senhorita Silva, este é um jantar beneficente, não uma reunião técnica, replicou com um leve tom de irritação. Além disso, as objeções vêm do departamento técnico, não de mim pessoalmente. Que tal um meio termo, senhor prefeito? Sugeriu Eduardo. A Mendes Incorporações fará uma doação substancial para o Fundo Municipal de Habitação Social, publicamente durante o leilão beneficente desta noite. Em troca, solicitamos apenas que o senhor designe um técnico específico para revisar nosso projeto, preferencialmente alguém não suscetível a interpretações criativas dos códigos de zoneamento. Era uma saída elegante, uma doação pública e legítima que beneficiaria diversos projetos sociais em vez de um pagamento por baixo dos panos. O prefeito estudou Eduardo por alguns instantes antes de abrir um sorriso mais genuíno. Sempre admirei sua inteligência, Mendes. É um prazer negociar com alguém que entende as nuances da administração pública. Voltou-se para Luísa. E foi um prazer conhecê-la, senhorita Silva. Tenho certeza que ainda ouviremos muito sobre seu trabalho. Quando o prefeito se afastou para cumprimentar outros convidados, Luísa soltou a respiração que não percebera estar segurando. Acabamos de suborná-lo legalmente? Perguntou em voz baixa. Eduardo sorriu discretamente. Acabamos de encontrar um compromisso que beneficia a cidade e mantém nossa integridade. Política é a arte do possível, Luísa. Você realmente planeja me oferecer um cargo permanente? Questionou ela, ainda processando o anúncio feito minutos antes. Já ofereci. Só tornei público para que ficasse mais difícil você recusar. Respondeu ele com um brilho travesso nos olhos geralmente sérios. Diga que sim. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por Helena, a gerente de RH, que se aproximou com expressão preocupada. Eduardo, desculpe interromper, mas Rodrigo Montenegro acabou de chegar e está procurando por você. Parece irritado. Eduardo franziu o senho. Rodrigo Montenegro era um dos principais acionistas da Mendes Incorporações e conhecido por sua visão estritamente focada em lucros. Onde ele está? Perto do bar. E ele viu a entrevista na rádio comunitária. Entendi, assentiu Eduardo voltando-se para Luísa. Preciso lidar com isso, volto em alguns minutos. Luísa observou enquanto Eduardo se afastava em direção ao bar, onde um homem corpulento de cabelos grisalhos gesticulava animadamente. Sentindo-se subitamente deslocada, decidiu procurar um lugar mais tranquilo. Caminhou até uma varanda semideserta que oferecia uma vista espetacular da cidade iluminada. Primeira vez em um desses eventos, a voz feminina ao seu lado a surpreendeu. Voltando-se, Luísa encontrou uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados e um vestido vermelho que gritava exclusividade. Tão óbvio assim, respondeu Luísa com um sorriso tímido. Só para quem já frequenta estes círculos há tempo suficiente para reconhecer os sinais. A mulher sorriu, estendendo a mão. Amanda Vasconcelos. Luísa Silva. Ah, a famosa arquiteta da Brasilândia, exclamou Amanda, seu interesse visivelmente aumentando. Eduardo tem falado muito sobre você. Conhece Eduardo? Desde sempre, riu Amanda suavemente. Nossos pais eram amigos próximos, crescemos praticamente juntos. Na verdade, houve uma época em que nossas famílias esperavam que nos casássemos. Luísa sentiu um desconforto inexplicável com esta informação. Oh, não sabia que ele já foi noivo? Sim, estivemos comprometidos por quase 1 ano, completou Amanda com uma casualidade estudada. Não funcionou, obviamente. Eduardo sempre foi excessivamente dedicado ao trabalho. Ou talvez não tivéssemos a química certa. A forma como Amanda enfatizou a palavra química parecia carregada de insinuações. Vocês parecem ter desenvolvido uma parceria interessante, continuou Amanda, observando Luísa atentamente. Nunca o vi tão entusiasmado com um projeto social antes. É um projeto importante para a comunidade,
respondeu Luísa, mantendo o tom profissional. E para Eduardo, pessoalmente, pelo que entendi. Aquele velho incêndio ainda o assombra, mesmo depois de tantos anos. Amanda tomou um gole de champanhe. Você deve significar muito para ele, Luísa. Eduardo raramente traz assistentes para eventos como este. Na verdade, estou aqui como consultora do projeto, corrigiu Luísa educadamente. Claro, sorriu Amanda com algo próximo da condescendência. De qualquer forma, é refrescante vê-lo finalmente abrir-se um pouco. Depois de Cristina, ele construiu muros ao seu redor. Cristina? Sua ex-esposa. Não mencionou que foi casado? Amanda fingiu surpresa. Um casamento breve, mas intenso, terminou quando ela escolheu sua carreira internacional em vez da vida aqui. Eduardo nunca lidou bem com o abandono. Cada nova revelação era como uma pequena agulhada. Luísa percebeu que, apesar da crescente proximidade com Eduardo, ainda sabia muito pouco sobre sua vida pessoal. Se me der licença, disse Luísa, sentindo uma necessidade súbita de distância. Preciso verificar alguns detalhes do leilão beneficente. Claro, querida, sorriu Amanda. Foi um prazer conhecê-la. Tenho certeza que nos veremos novamente, enquanto durar. A última frase, dita quase como um comentário despretensioso, ecoou na mente de Luísa enquanto ela se afastava, perdida em pensamentos. Tão distraída estava que não percebeu Eduardo se aproximando até que ele tocou levemente seu braço. Está tudo bem? Parece preocupada. Conheci Amanda Vasconcelos, respondeu Luísa, observando cuidadosamente a reação dele. Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Eduardo. Vejo que já foi adequadamente envenenada, então. Ela mencionou que vocês foram noivos e que você foi casado com alguém chamada Cristina. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo em seu gesto característico de frustração. Amanda tem um talento especial para condensar histórias complexas em fofocas convenientes, comentou ele. Sim, estivemos noivos brevemente, há quase 10 anos. Um arranjo que fazia mais sentido para nossas famílias do que para nós. E sim, fui casado por 2 anos com Cristina Torres, uma cirurgiã plástica que conheci durante um projeto na Argentina. Nos separamos há 4 anos quando ela recebeu uma oferta para dirigir um hospital em Paris. A honestidade direta da resposta surpreendeu Luísa. Por que nunca mencionou isso antes? Não é algo que eu discuta casualmente, e para ser sincero, não parecia relevante para nossa relação profissional. Eduardo fez uma pausa, estudando o rosto dela. Mas talvez devesse ter comentado, considerando como nossa relação tem evoluído. A admissão pairou entre eles, carregada de implicações não ditas. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos pelo som de talheres contra taças de cristal, anunciando o início do leilão beneficente. Preciso participar disto, disse Eduardo sem desviar o olhar do rosto dela. Mas depois gostaria de conversar. Realmente conversar, Luísa. Sem barreiras ou pretextos profissionais. Sobre o fato de que meu interesse por você vai muito além do profissional. Por mais inapropriado que isso possa parecer. A honestidade crua em sua voz a deixou momentaneamente sem palavras. E suspeito, espero, que não seja completamente unilateral. Sem esperar resposta, Eduardo afastou-se em direção ao palco onde o leilão começava. Luísa permaneceu imóvel, seu coração batendo em um ritmo descompassado que nada tinha a ver com a música ambiente ou com o burburinho crescente do evento. O que estava acontecendo entre eles era mais complexo e assustador do que qualquer desafio profissional que já havia enfrentado. Pela primeira vez desde que aceitara o contrato temporário na Mendes Incorporações, Luísa não tinha um plano claro ou uma estratégia definida. Apenas a certeza perturbadora de que, independentemente do caminho que escolhesse a partir daquela noite, nada em sua vida voltaria a ser como antes. O leilão beneficente avançava entre taças de champanhe e lances generosos, mas Luísa mal conseguia prestar atenção. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava processar a confissão de Eduardo. Observou-o no palco, conduzindo com habilidade os lances para o projeto de educação infantil que estava sendo leiloado naquele momento. Havia uma naturalidade em sua postura que contrastava com a tensão que ela sabia existir por trás daquela fachada composta. Vendido por R$350 mil para a mesa 12.
anunciou Eduardo, sorrindo quando aplausos entusiasmados preencheram o salão. E agora, senhoras e senhores, tenho o prazer de anunciar que a Mendes Incorporações fará uma doação especial de R$1 milhão para o Fundo Municipal de Habitação Social, com foco específico em melhorias infraestruturais nas comunidades periféricas. O anúncio gerou uma nova onda de aplausos mais intensa que a anterior. Do outro lado do salão, Luísa notou o prefeito assentindo com aprovação. O acordo implícito havia sido selado. Impressionante, não é? Luísa virou-se para encontrar Rodrigo Montenegro ao seu lado, o copo de uísque em sua mão contrastando com seu olhar perfeitamente sóbrio. Desculpe, respondeu ela, incerta sobre como reagir ao homem que, minutos antes, parecia estar discutindo acaloradamente com Eduardo. Eduardo! Montenegro gesticulou em direção ao palco. Sempre soube jogar este jogo social melhor do que qualquer um de nós. Herdou isso do pai. Havia algo no tom de Montenegro que a deixou imediatamente alerta. O senhor parece não aprovar, comentou Luísa cautelosamente. Aprovar? Montenegro soltou uma risada curta. Senhorita Silva, dirijo uma empresa de investimentos. Não aprovo ou desaprovo. Calculo retornos. E este projeto na Brasilândia representa um retorno financeiro insignificante. Nem tudo se mede em retorno financeiro imediato, respondeu Luísa, mantendo a voz calma, apesar da irritação crescente. Existem benefícios tangíveis de longo prazo em termos de imagem corporativa, fidelização de clientes e... Por favor, interrompeu Montenegro com um gesto dismissivo, economize a palestra de responsabilidade social. Sou acionista da Mendes há 30 anos. Vi Carlos Mendes construir um império focando exclusivamente no que era lucrativo, não no que fazia as pessoas se sentirem bem. Eduardo não é o pai dele. Precisamente meu ponto, concordou Montenegro, virando-se para encará-la diretamente. E você, senhorita Silva, é parte da razão para esta transformação inoportuna. Desde que ele a trouxe para este projeto, Eduardo tem tomado decisões cada vez mais sentimentais. O projeto da Brasilândia é economicamente viável, defendeu Luísa. Fizemos projeções detalhadas que... Viável, talvez. Otimizado para lucros, definitivamente não. Montenegro deu um passo mais próximo, baixando a voz. Mas não é apenas o projeto que me preocupa. É a influência que você exerce sobre ele. Eduardo está perdendo a objetividade que sempre o caracterizou. A insinuação era clara demais para ser ignorada. Não sei do que está falando, respondeu Luísa friamente. Claro que sabe, sorriu Montenegro sem humor. Ele traz uma assistente temporária para um evento deste calibre, anuncia publicamente uma promoção que nem passou pelo conselho, compromete R$1 milhão em doação. Tudo isso enquanto não consegue tirar os olhos de você por mais de 5 minutos. Não subestime minha inteligência, senhorita Silva. Luísa sentiu seu rosto esquentar, parte por indignação, parte por constrangimento, ao perceber que os sentimentos entre ela e Eduardo eram aparentemente visíveis para observadores externos. Minha relação com o Sr. Mendes é estritamente profissional, insistiu, sabendo que soava como uma mentira, mesmo para seus próprios ouvidos. Por enquanto, talvez, concedeu Montenegro. E sugiro fortemente que continue assim. Eduardo finalmente está se estabelecendo como um líder respeitado no mercado. Um escândalo envolvendo uma funcionária muitos anos mais jovem, vinda da comunidade que a empresa está ajudando, seria problemático, para dizer o mínimo. Antes que Luísa pudesse responder ao que claramente era uma ameaça velada, Eduardo apareceu ao lado deles, seu sorriso profissional não alcançando os olhos que estudavam a cena com intensidade. Montenegro, cumprimentou ele com frieza. Vejo que já conheceu Luísa. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre retorno de investimentos, respondeu Montenegro com um sorriso calculado. Sua protegida tem opiniões interessantes sobre o valor de projetos sociais. Luísa é arquiteta e consultora, não minha protegida, corrigiu Eduardo, seu tom educado mascarando apenas parcialmente a irritação. E suas contribuições para a empresa vão muito além do projeto da Brasilândia. Claro, claro, Montenegro acenou com descaso. De qualquer forma, não vou mais tomar o tempo de vocês. Eduardo, espero aqueles relatórios que discutimos na segunda-feira. Virou-se para Luísa. Foi um prazer, senhorita Silva. Reflita sobre nossa conversa.
Quando Montenegro se afastou, Eduardo voltou-se para Luísa com preocupação evidente. O que ele disse a você? Nada que mereça repetição, respondeu ela, tentando parecer mais composta do que realmente estava. Eduardo estudou seu rosto por um momento, claramente insatisfeito com a resposta evasiva, mas optou por não insistir. O leilão terminou. Podemos ir embora, se quiser. Seria ótimo, assentiu Luísa, subitamente consciente do quanto estava emocionalmente esgotada. O trajeto até o carro foi silencioso, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Apenas quando estavam dentro da SUV, isolados do burburinho do evento, Eduardo finalmente falou. Sobre o que disse antes. Não precisamos discutir isso agora, interrompeu Luísa rapidamente. Precisamos sim, insistiu ele suavemente. Porque Montenegro obviamente fez algum tipo de insinuação que a perturbou, e preciso que você saiba que qualquer coisa que ele tenha dito ou ameaçado não tem importância para mim. Luísa respirou fundo, encarando a cidade iluminada através da janela do carro. Ele deixou bastante claro que um envolvimento entre nós prejudicaria sua reputação e posição na empresa. E ele não está completamente errado, Eduardo. Montenegro representa uma visão empresarial ultrapassada, respondeu Eduardo, virando-se para encará-la completamente. Ele se importa apenas com métricas trimestrais, não com sustentabilidade a longo prazo ou o legado real que deixamos. Não é só isso. Luísa voltou-se para ele, finalmente expressando as preocupações que vinham se acumulando. Sou de um mundo completamente diferente do seu. Ainda estou pagando meu empréstimo estudantil. Moro em uma casa com infiltrações na periferia. Precisei emprestar este vestido para não parecer completamente deslocada entre pessoas que gastam em uma refeição o que minha mãe ganha em um mês inteiro. E isso importa para você? Claro que importa, exclamou Luísa frustrada. Não pela diferença financeira em si, mas pelo que ela representa. Vidas diferentes, expectativas diferentes, experiências diferentes. Experiências diferentes que nos tornam exatamente o que cada um precisa, argumentou Eduardo, sua voz ganhando intensidade. Você me mostrou um propósito além do lucro, uma conexão com o trabalho que eu havia perdido. E talvez eu possa oferecer a você recursos para ampliar o impacto que sempre quis ter na sua comunidade. O motorista pigarreou discretamente do banco da frente. Para onde vamos, senhor? Eduardo hesitou olhando para Luísa com uma pergunta silenciosa em seus olhos. Pode me deixar em casa, por favor, respondeu ela, fornecendo o endereço na Brasilândia. Enquanto o carro avançava pelas avenidas cada vez menos iluminadas que levavam à periferia, o silêncio entre eles adquiriu um peso quase palpável. Por fim, Eduardo quebrou o silêncio novamente. Tenho uma proposta, disse ele cuidadosamente. Não sobre nós ainda, sobre o projeto. Luísa voltou-se para ele intrigada apesar de tudo. Que proposta? Amanhã é sábado. Quero mostrar algo a você, um lugar importante. Depois podemos discutir o futuro do projeto e qualquer outra coisa que precise ser discutida com todas as cartas na mesa, sem expectativas, sem pressão. Havia uma vulnerabilidade em seu pedido que Luísa raramente via no sempre composto Eduardo Mendes. Que lugar? Confia em mim, pediu ele. Apenas desta vez sem perguntas. Algo na sinceridade de seu olhar desarmou as defesas de Luísa. A que horas? Passo para buscá-la às 10 horas. Quando o carro finalmente parou diante da pequena casa na Brasilândia, Luísa hesitou brevemente antes de abrir a porta. Boa noite, Eduardo, disse ela suavemente. Boa noite, Luísa, respondeu ele com igual suavidade, e obrigado por considerar minha proposta. Observando o carro luxuoso afastar-se pelas ruas estreitas do bairro, Luísa sentiu o contraste entre aquele veículo e o entorno como uma metáfora perfeita para o abismo que separava seus mundos. E ainda assim, apesar de todas as razões lógicas para afastar-se, não conseguia ignorar a crescente certeza de que, de alguma forma inexplicável, aquelas diferenças pareciam complementar-se em vez de repelir-se. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes mesmo do despertador. Havia dormido mal, seu sonho entrecortado por imagens do jantar beneficente, das advertências de Montenegro e, principalmente, da confissão inesperada de Eduardo. Sentada na pequena cozinha tomando café com sua mãe, tentava manter uma conversa casual
enquanto seu estômago se contorcia em ansiedade. Você está estranha, filha, observou Dona Zélia, colocando mais uma fatia de bolo na frente de Luísa. O jantar de ontem não foi bom? Foi intenso, respondeu Luísa, incerta sobre quanto deveria compartilhar. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. A senhora acha possível duas pessoas de mundos completamente diferentes realmente se entenderem? Construírem algo juntas? Dona Zélia sorriu com sabedoria, sentando-se à frente da filha. Está falando do seu chefe, não é? Luísa quase engasgou com o café. Como mãe sabe das coisas, riu Dona Zélia. Você nunca falou tanto sobre alguém do trabalho antes, e seu rosto muda quando fala dele. Sentindo as bochechas queimarem, Luísa apenas assentiu, admitindo a verdade. Ele vem me buscar daqui a pouco. Quer me mostrar algum lugar, discutir o projeto? Em um sábado? Dona Zélia ergueu as sobrancelhas expressivamente. Muito profissional. Mãe! Filha, Dona Zélia pegou as mãos de Luísa entre as suas. Seu pai e eu éramos de mundos diferentes também, sabia? Ele um rapaz da cidade grande que estudou até o colegial. Eu, uma menina do interior que mal sabia ler. Muitos diziam que não ia dar certo. É diferente, protestou Luísa fracamente. É sempre diferente nos detalhes, mas igual no essencial, filosofou a mãe. A questão nunca é de onde viemos, mas para onde queremos ir juntos. Antes que Luísa pudesse responder, a campainha tocou, fazendo seu coração disparar. 10 horas em ponto. Eduardo e sua pontualidade impecável. Vá, sorriu Dona Zélia. E lembre-se, seu coração conhece o caminho, mesmo quando sua cabeça tenta confundi-lo. Eduardo aguardava à porta vestindo jeans e uma camisa azul simples, a indumentária mais casual que Luísa já ouvira usar. Havia algo diferente nele hoje, uma descontração que contrastava com sua habitual postura formal. Bom dia, cumprimentou ele com um sorriso genuíno. Pronta? Pronta, confirmou Luísa, tentando ignorar o olhar conhecedor que Dona Zélia lançava da porta da cozinha. Para surpresa de Luísa, Eduardo dirigia pessoalmente um Jeep modesto, em vez do carro executivo com motorista ao qual ela havia se acostumado. Não sabia que você dirigia, comentou ela ao entrar no veículo. Nos fins de semana, tento deixar o CEO em casa, respondeu ele dando partida. Em público, pelo menos. O trajeto levou-os para fora da cidade, por estradas secundárias que gradualmente davam lugar a uma paisagem mais rural. Após quase 1 hora, Eduardo virou em uma estrada de terra bem conservada, que levava a uma propriedade isolada nas colinas. Onde estamos? Perguntou Luísa, observando os jardins bem cuidados que cercavam uma casa de campo de tamanho médio, elegante sem ser ostensiva. Meu refúgio, respondeu Eduardo simplesmente, estacionando sob a sombra de uma mangueira frondosa. Aqui não sou Eduardo Mendes da Mendes Incorporações. Sou apenas Eduardo. A casa era surpreendentemente acolhedora por dentro. Móveis confortáveis, uma lareira, paredes cobertas por estantes com livros de arquitetura, engenharia e, surpreendentemente, poesia. Grandes janelas permitiam que a luz natural inundasse o ambiente, criando uma sensação de continuidade com a natureza ao redor. Você projetou isto? Perguntou Luísa, admirando os detalhes arquitetônicos que revelavam um conhecimento profundo do ofício. Sim, confirmou Eduardo, observando-a explorar o espaço. Formei-me em arquitetura antes de fazer administração. Era o que realmente queria, mas meu pai insistiu que eu precisava entender os negócios para eventualmente assumir a empresa. Esta revelação inesperada fez Luísa parar e encará-lo. Você é arquiteto? Por que nunca mencionou isso? Porque raramente uso essa formação profissionalmente, explicou ele, conduzindo-a até uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante das colinas verdejantes. Esta casa é o único projeto que já executei completamente. Meu pequeno ato de rebeldia contra as expectativas do meu pai. Sentaram-se em uma mesa de café na varanda, de onde podiam apreciar a paisagem enquanto uma brisa suave agitava as folhas das árvores. Por que me trouxe aqui? Perguntou Luísa finalmente, encarando-o diretamente. Eduardo respirou fundo antes de responder. Porque queria que você visse este lado de mim, o homem além do empresário. E porque o que preciso te mostrar está aqui. Levantou-se e convidou-a a segui-lo até um estúdio nos fundos da casa. O espaço era claramente de um arquiteto.
Uma grande prancheta ocupava o centro, rodeada por modelos em escala, materiais de desenho e, surpreendentemente, um computador de última geração com programas de design arquitetônico. Tenho trabalhado em algo nas últimas semanas, explicou Eduardo, abrindo uma pasta sobre a prancheta. Uma ideia que começou depois da nossa primeira visita à Brasilândia. Os desenhos que Eduardo revelou deixaram Luísa sem fôlego. Era um projeto abrangente de revitalização urbana, muito além do centro comunitário inicial. Incluía habitações acessíveis, sistemas sustentáveis de drenagem, energia solar integrada, espaços públicos cuidadosamente planejados, uma visão completa que considerava não apenas a infraestrutura física, mas a dinâmica social da comunidade. Isto é incrível, murmurou Luísa, estudando cada detalhe. Mas o custo seria substancial, completou Eduardo. Muito além do orçamento atual da Mendes Incorporações para projetos sociais. Então, como... Estou considerando criar uma fundação separada, explicou ele, seu rosto animado com uma paixão que Luísa raramente testemunhava. Usando parte significativa do meu patrimônio pessoal, complementada por parceiros que já demonstraram interesse. Uma entidade dedicada exclusivamente a projetos de revitalização urbana em comunidades carentes. Luísa olhava para ele com espanto. Por que faria isso? Eduardo hesitou, como se medisse suas próximas palavras. Porque finalmente encontrei algo que dá sentido aos privilégios que herdei, respondeu com sinceridade crua. E porque encontrei alguém que me fez lembrar do arquiteto que eu queria ser antes que as expectativas corporativas enterrassem esse sonho. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Por um momento nenhum dos dois falou, o único som sendo o vento suave nas folhas além da janela. Quero que você lidere isto comigo, Luísa, continuou Eduardo finalmente. Não como funcionária, mas como parceira. Sua visão, seu conhecimento das comunidades, combinados com minha experiência em viabilização de projetos e acesso a recursos. Poderíamos criar algo verdadeiramente transformador. Está me oferecendo uma parceria profissional, clarificou Luísa, tentando organizar seus pensamentos confusos. Estou oferecendo uma parceria em todos os sentidos, respondeu Eduardo com uma honestidade desarmante. Profissional sim, mas também pessoal se você quiser. Se não quiser, respeitarei sua decisão e manteremos estritamente profissional. Mas não podia mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. O coração de Luísa batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. A proposta era simultaneamente assustadora e irresistível. E se eu disser sim a ambos? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. As pessoas vão falar. Montenegro deixou isso muito claro. Deixe que falem, respondeu Eduardo aproximando-se. Nunca tomei uma decisão importante baseada no que os outros pensariam, e não vou começar agora. Estavam agora face a face, a tensão entre eles quase palpável. Tenho medo, admitiu Luísa com sinceridade. Não do que os outros vão dizer, mas de descobrir que somos realmente muito diferentes para fazer isto funcionar. Eduardo sorriu suavemente. Somos diferentes sim, e é exatamente por isso que podemos construir algo único juntos. Hesitou. Então continuou. Não estou pedindo uma resposta agora. Pense, analise, faça todas as perguntas que precisar. Como arquiteta, você sabe melhor do que ninguém que as fundações mais importantes são as que não se veem, as que levam tempo para serem estabelecidas corretamente. A metáfora arrancou um sorriso involuntário de Luísa. Olhando ao redor do estúdio, para os desenhos meticulosos e a paixão evidente por trás deles, começou a ver Eduardo sob uma luz completamente nova. Não o empresário calculista que conhecera no primeiro dia, nem mesmo o homem comprometido com a redenção que emergira nas semanas seguintes, mas alguém mais complexo e completo. Um homem que, como ela, sonhava em construir algo significativo e duradouro. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Todo o tempo que precisar, assentiu Eduardo. Quando deixaram o estúdio para voltar à varanda, algo havia mudado sutilmente entre eles. Uma nova compreensão, um reconhecimento mútuo de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. E enquanto observavam juntos o horizonte distante, Luísa percebeu que talvez sua mãe estivesse certa.
O que importava não era de onde vinham, mas para onde poderiam ir juntos. 3 meses depois, o sol da tarde desenhava padrões dourados através das janelas do recém-inaugurado Centro Comunitário José Silva, na Brasilândia. A cerimônia oficial havia terminado há pouco mais de 1 hora, com discursos emocionados, corte de fita e a presença de autoridades. Mas agora apenas os verdadeiros protagonistas permaneciam. Os moradores da comunidade que já começavam a apropriar-se do espaço com a naturalidade de quem finalmente recebe algo que sempre lhe pertenceu. Do terraço verde no 2º andar, Luísa observava crianças explorando o parque infantil, idosos conversando nas mesas sombreadas do jardim e adolescentes investigando os computadores da sala de inclusão digital. Cada elemento do projeto havia sido pensado com a participação ativa da comunidade, resultando em um espaço que, embora novo, já parecia pertencer organicamente ao bairro. Ele estaria orgulhoso, disse uma voz familiar atrás dela. Luísa virou-se para encontrar sua mãe, elegante em um vestido simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Acho que sim, sorriu Luísa, abraçando Dona Zélia, enquanto ambas contemplavam a placa de bronze na entrada que homenageava José Silva, o homem que salvou vidas e inspirou mudanças. Tenho certeza, afirmou Dona Zélia, enxugando discretamente uma lágrima. Especialmente de você, minha filha. Olhe o que conseguiu realizar. Não fiz sozinha, lembrou Luísa. Como se invocado por suas palavras, Eduardo aproximou-se, trazendo 3 copos de suco. Vestia uma camisa azul simples e calças escuras, nada do executivo intimidador que Luísa conhecera naquele primeiro dia no escritório da Mendes Incorporações. A diretora da escola municipal quer conversar sobre aulas de reforço no centro, informou ele, entregando os copos. E o pessoal do coletivo de artistas locais já está planejando o primeiro mural na parede externa. Viu só? Nem inauguramos oficialmente e já está sendo ocupado, sorriu Luísa. Exatamente como esperávamos. O mérito é do projeto, respondeu Eduardo, da arquiteta que o concebeu. Dona Zélia observava a interação entre eles com um sorriso conhecedor. Vou deixar vocês conversarem, disse ela, afastando-se discretamente. Promist precisa de ajuda na cozinha comunitária. Quando ficaram sozinhos, Eduardo apoiou-se na balaustrada ao lado de Luísa, seus ombros quase se tocando, enquanto observavam a comunidade em movimento abaixo. Amanhã começa oficialmente, comentou ele. O quê? A Fundação Novos Alicerces, respondeu Eduardo, referindo-se à organização que haviam estruturado nas últimas semanas. Os documentos foram finalizados ontem. A partir de amanhã, somos oficialmente parceiros. Luísa sentiu um arrepio de expectativa. Após semanas de reflexão, havia finalmente aceitado a proposta de Eduardo, a profissional e, gradualmente, também a pessoal. O processo não fora sem obstáculos. Como previsto, Montenegro e outros acionistas mais tradicionais expressaram reservas, não apenas sobre o relacionamento pessoal emergente entre eles, mas principalmente sobre o desvio de recursos para uma fundação independente. A solução veio de forma inesperada. Eduardo optou por separar completamente as iniciativas. A Mendes Incorporações continuaria com seus projetos lucrativos e sociais de menor escala, enquanto a recém-criada Fundação Novos Alicerces, financiada principalmente pelo patrimônio pessoal de Eduardo e de outros investidores sociais, assumiria projetos mais ambiciosos de renovação urbana em comunidades carentes, começando pela expansão do trabalho na Brasilândia. Ainda não acredito que realmente está acontecendo, confessou Luísa, observando uma senhora idosa que explicava animadamente algo para um grupo de crianças no jardim comunitário. O mesmo jardim que ela havia redesenhado 3 vezes até encontrar o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e beleza. Acredite, sorriu Eduardo, cobrindo discretamente a mão dela com a sua sobre a balaustrada. Isto é apenas o começo. O simples contato enviou uma onda de calor pelo braço de Luísa. Nos últimos meses, à medida que trabalhavam juntos no projeto e na estruturação da fundação, haviam desenvolvido uma proximidade crescente, cautelosa, que avançava em seu próprio ritmo deliberado. Encontros após o trabalho, longas conversas no refúgio de Eduardo,
Confidências trocadas durante noites de trabalho estendidas. Um beijo finalmente compartilhado sob as estrelas na varanda da casa de campo, 3 semanas atrás. Bárbara confirmou a reunião com os representantes da comunidade de Paraisópolis na segunda-feira, comentou Luísa, voltando relutantemente aos assuntos práticos, e o professor Maurício enviou o relatório preliminar sobre o mapeamento socioeconômico de Heliópolis. Ambicioso começar 3 projetos simultaneamente, observou Eduardo. Foi você quem insistiu, lembrou Luísa com um sorriso. Algo sobre impacto em escala e momentum transformador. Palavras suas, se bem me lembro, rebateu ele, retribuindo o sorriso. O som de risadas infantis atraiu sua atenção para um grupo de crianças que brincava na nova fonte interativa. Outro elemento que Luísa havia incluído no projeto, inspirada por suas próprias memórias de infância em dias quentes na periferia, sem acesso a piscinas ou ar-condicionado. Já reparou como as pessoas sorriem para a arquitetura? Perguntou ela, observando a alegria genuína que o espaço proporcionava. Não para as paredes ou vigas, mas para o que elas possibilitam, para as histórias que permitem que aconteçam. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. É por isso que você é a arquiteta perfeita para estes projetos, Luísa. Você enxerga além das estruturas físicas, vê as histórias humanas que elas abrigam. Um movimento chamou a atenção de ambos. Miguel, o tio de Luísa, aproximava-se acompanhado por um homem de meia idade que ela não reconheceu imediatamente. Luísa, chamou Miguel. Olhe quem apareceu para a inauguração, acaba de chegar de Recife. Ao reconhecer o visitante, Luísa sentiu lágrimas inesperadas se formarem em seus olhos. Seu João, exclamou, abraçando o antigo vizinho e amigo de seu pai. Quanto tempo! Não podia perder a inauguração de um centro com o nome do meu amigo José, explicou o homem emocionado. Precisava ver com meus próprios olhos. Voltando-se para Eduardo, que observava o encontro com interesse, Luísa fez as apresentações. Eduardo, este é João Ferreira, melhor amigo do meu pai. Eles trabalharam juntos no Conjunto Esperança. Eduardo estendeu a mão com respeito. É uma honra conhecê-lo, Sr. Ferreira. Então é você o homem que está ajudando a transformar a Brasilândia, comentou João, apertando a mão oferecida com firmeza surpreendente para sua idade. Sua expressão era avaliativa, mas não hostil. José sempre dizia que um dia as coisas mudariam para melhor aqui. Estamos apenas começando, respondeu Eduardo com humildade. João estudou o jovem empresário por um momento, então assentiu, como se tivesse chegado a alguma conclusão interna. José também costumava dizer que podemos julgar um homem não pelo que ele toma do mundo, mas pelo que deixa para trás, comentou, olhando significativamente ao redor para o centro comunitário vibrante de vida. Parece que vocês dois estão deixando algo que vale a pena. As palavras simples, vindas de alguém que havia conhecido seu pai intimamente, tocaram Luísa profundamente. Miguel convidou João para conhecer o restante das instalações, deixando-a novamente a sós com Eduardo. Está tudo bem? Perguntou ele, notando a emoção em seu rosto. Melhor do que bem, respondeu Luísa, enxugando uma lágrima discreta. Apenas percebendo como a vida dá voltas inesperadas. Eduardo compreendeu imediatamente. Do incêndio a isto, de um contrato temporário a uma fundação, de um empresário intimidador a um parceiro, completou ela, virando-se para encará-lo diretamente. Intimidador? Eduardo fingiu indignação. Eu era apenas profissionalmente assertivo. Era um tirano controlador, corrigiu Luísa com um sorriso afetuoso. Acho que a primeira vez que sorriu para mim foi quase um mês depois que comecei a trabalhar com você. Impossível, protestou Eduardo. Não posso ter sido tão sério assim. Tio Miguel quase teve um ataque quando contei que estávamos trabalhando juntos, revelou Luísa, recordando-se das semanas iniciais. Ele disse que o filho de Carlos Mendes provavelmente seria tão implacável quanto o pai. O rosto de Eduardo ensombreceu-se momentaneamente. E ele estava errado? A pergunta carregava um peso que Luísa conhecia bem, a preocupação constante de Eduardo de não repetir os erros de seu pai, de construir um legado diferente. Completamente errado, respondeu ela com convicção. Seu pai construiu um império focado apenas em lucro. Você está construindo algo muito mais valioso.
Um grupo de adolescentes passou por eles, animadamente discutindo os equipamentos do novo estúdio de mídia, que seria oficialmente inaugurado na semana seguinte. Um dos projetos favoritos de Luísa, um espaço onde jovens da comunidade poderiam aprender produção audiovisual, fotografia e design gráfico. Falando em construir, disse Eduardo após um momento, recebi uma proposta interessante esta manhã, da Universidade de São Paulo. Que tipo de proposta? Perguntou Luísa intrigada. Querem que eu ministre um curso semestral de arquitetura social aplicada na pós-graduação, explicou ele. Aparentemente o projeto da Brasilândia está gerando interesse acadêmico. Luísa não escondeu sua surpresa. Você, professor universitário? A ideia me assustou inicialmente, admitiu Eduardo. Mas então pensei em quanto conhecimento poderíamos compartilhar, quantos futuros arquitetos poderíamos influenciar a considerar projetos sociais como parte integral de suas carreiras. Poderíamos, repetiu Luísa, erguendo uma sobrancelha. Recusei a menos que aceitassem uma condição, sorriu Eduardo, que o curso fosse ministrado por nós dois em parceria. Eles concordaram imediatamente. Luísa sentiu uma onda de emoção que não esperava. Eu ensinando na USP? Por que a surpresa? Você se formou lá e poucos arquitetos têm a experiência prática que você possui em projetos comunitários. É uma honra enorme, murmurou Luísa, ainda processando a notícia. Meu pai ficaria orgulhoso, completou Eduardo suavemente, como todos nós estamos. Naquele momento, foram interrompidos por Bárbara, que se aproximou com um tablet na mão e sua eficiência habitual ligeiramente amenizada por um sorriso genuíno. Uma mudança que Luísa havia notado gradualmente nas últimas semanas. Desculpem interromper, disse ela, mas os representantes da Secretaria de Habitação já estão indo embora e gostariam de confirmar a reunião da próxima semana sobre a expansão do projeto para o setor norte. Confirme, por favor, respondeu Eduardo. E agende também uma reunião preliminar com nossa equipe técnica para segunda-feira. Quero revisar todos os dados de campo antes de nos comprometermos com qualquer cronograma. Bárbara assentiu, fazendo anotações no tablet. Mais uma coisa. Helena está perguntando se deve formalizar a transferência da senhorita Silva para a fundação ou se manterá o vínculo duplo por enquanto. Eduardo olhou para Luísa, deixando a decisão em suas mãos. Acho que está na hora de fazer a transição completa, respondeu ela, após um momento de reflexão. O centro comunitário está inaugurado e a equipe da Mendes pode assumir a supervisão da operação daqui para frente. Tem certeza? Perguntou Eduardo. Você acompanhou este projeto desde o início. E continuarei acompanhando, mas de uma perspectiva diferente, explicou Luísa. A fundação me permitirá ampliar o impacto, trabalhar em múltiplas comunidades simultaneamente. É a evolução natural. Eduardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Bárbara, por favor, peça a Helena para preparar os documentos para a transição oficial a partir da próxima semana. Quando Bárbara se afastou, Eduardo voltou-se novamente para Luísa. Sabe o que isso significa, não é? Tecnicamente, não serei mais seu chefe. É exatamente isso que está pensando? Riu Luísa, notando o brilho maroto em seus olhos. Nas implicações profissionais. Entre outras implicações, admitiu ele, sua voz baixando um tom. Montenegro não poderá mais usar o argumento do conflito hierárquico. Montenegro sempre encontrará algo para criticar, ponderou Luísa. Mas, sinceramente, isso importa cada vez menos. O sol começava a se pôr, banhando o terraço do centro comunitário em tons dourados e alaranjados. Abaixo deles, os últimos visitantes do dia começavam a se dispersar, embora o burburinho de animadas conversas ainda preenchesse o ar. Um senhor idoso ensinava xadrez para um grupo de crianças em uma das mesas externas, enquanto voluntários organizavam o que restara da celebração. Jamais imaginei que um contrato temporário me traria até aqui, comentou Luísa, observando a cena com uma sensação de realização que ainda lhe parecia quase irreal. Eu jamais imaginei que uma assistente temporária mudaria completamente minha visão de negócios, de propósito. Eduardo hesitou, então completou. E de vida. Virando-se para encará-lo, Luísa foi surpreendida pela vulnerabilidade genuína em seu olhar, tão diferente da máscara profissional que ele vestia quando se conheceram.
Sabe o que mais gosto em você, Eduardo? Perguntou ela suavemente. Minha modéstia natural, brincou ele. Sua capacidade de mudar, corrigiu Luísa. De ouvir, de reconhecer quando está errado. É a qualidade mais rara em pessoas na sua posição. Eduardo sorriu, visivelmente tocado pelo comentário. Tive uma boa professora. Um chamado da parte inferior do terraço atraiu a atenção de ambos. Dona Zélia acenava do jardim. Vocês vêm para o café comunitário? Promíside fez aquele bolo de cenoura que você gosta, Eduardo. Já estamos indo, Dona Zélia, respondeu Eduardo, antes mesmo que Luísa pudesse falar. O gesto simples, a naturalidade com que interagia com sua família, era apenas mais um dos muitos pequenos milagres que os últimos meses haviam trazido. Você realmente conquistou minha mãe, observou Luísa enquanto se preparavam para descer. Era essencial, respondeu ele com seriedade. Sabia desde o início que precisava da aprovação dela. Antes que começassem a descer as escadas, Eduardo segurou suavemente o braço de Luísa, fazendo-a parar. Tenho mais uma coisa para mostrar a você, disse ele, tirando do bolso um pequeno objeto embrulhado em papel simples. Ia guardar para mais tarde, mas este momento parece certo. Intrigada, Luísa desfez o embrulho para encontrar uma antiga chave de metal, obviamente não utilizada há muito tempo. Uma chave? Perguntou confusa. Do apartamento 205 do antigo Conjunto Esperança, explicou Eduardo. Encontrei entre os pertences do meu pai, junto com documentos do projeto original. Luísa segurou a chave com reverência, compreendendo seu significado, um elo tangível com o passado que haviam trabalhado tanto para redimir. Por isso insisti tanto na placa de bronze, continuou ele. Não apenas pelo nome do seu pai, mas para incluir isto. Eduardo apontou para um pequeno compartimento na base da placa comemorativa que Luísa não havia notado antes. Era uma cápsula do tempo, selada mas visível através de um vidro resistente. A chave está lá dentro? Adivinhou ela. Junto com os projetos originais do Conjunto Esperança e os novos projetos deste centro, confirmou Eduardo. Um lembrete para todos que vierem depois de nós, de como algo belo pode nascer mesmo dos erros mais dolorosos, se houver vontade de reconstruir. Emocionada, Luísa entregou a chave de volta a ele. Você deveria ser quem a coloca lá. Eduardo negou com a cabeça. Pensei que poderíamos fazer isso juntos, hoje à noite, depois que todos forem embora. Um momento privado para encerrar um ciclo e começar outro. A proposta era tão simbólica, tão perfeitamente alinhada com tudo que haviam construído juntos, que Luísa sentiu-se momentaneamente sem palavras. Em vez de responder, aproximou-se e, pela primeira vez naquele espaço público que representava tanto para ambos, beijou-o suavemente. Quando se separaram, o sorriso de Eduardo refletia a mesma certeza que crescia dentro dela, de que o que estavam construindo, tanto profissional quanto pessoalmente, tinha fundações suficientemente sólidas para resistir a qualquer tempestade. Vamos, disse ela finalmente, guardando a chave com cuidado. Minha mãe e seu bolo estão esperando. E depois, temos uma cápsula do tempo para completar. Lado a lado, desceram as escadas em direção ao jardim, onde a comunidade continuava sua celebração informal. O sol poente lançava longas sombras à frente deles, como caminhos se estendendo em direção a um futuro que, finalmente, pareciam prontos para construir juntos. O que começara como um simples contrato de trabalho havia se transformado em algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Entre as plantas arquitetônicas e reuniões corporativas, entre as visitas à comunidade e noites trabalhando lado a lado, haviam descoberto não apenas um ao outro, mas versões de si mesmos que não sabiam existir. Ele, o arquiteto idealista que seu pai nunca permitira florescer. Ela, a líder confiante que poderia transformar comunidades inteiras. E enquanto o centro comunitário José Silva pulsava com a vida da comunidade, que agora o abraçava como seu, Luísa e Eduardo compartilhavam a certeza silenciosa de que sua primeira noite de trabalho conjunto durante aquela tempestade meses atrás havia de fato mudado muito mais do que apenas a vida de um milionário. Havia estabelecido os alicerces para uma história de transformação que apenas começava a ser escrita.